Tem gente que tem medo de aranha, medo de barata, medo do escuro e até medo de fantasma. E você, tem medo de quê? Muitas pessoas têm medo de barata, de ratos, de cobras, de escuro, de ficar sozinho e até de gente morta. Mas e você? Tem medo do quê? Cobra. Eu tenho medo assim de aparição, assim, de quem já morreu, sabe? Do escuro. Barata. Barata? Muito medo? Medo, medo, medo. Eu tenho medo de morrer e deixar meus filhos sozinhos. A acadêmica Nathalie de Souza tem fobia de cachorro. Chega a tremer, suar frio, o coração dispara e já chegou a chorar de medo. Eu acredito que seja que quando a minha mãe estava grávida, ela assustou com um cachorro. Ela conhecia o cachorro, mas ela chegou e o cachorro avançou nela. Então, desde que eu me conheço por gente, eu tenho medo de cachorro. Mas pode não ser, eu não sei, né? O que você sente? Tô muito medo, claro. Mas aí o coração dispara e eu passo assim pelo cachorro, ou olhando para ele, ou eu fico parada, até alguém tirar o cachorro de perto. Você já teve cachorro na sua casa alguma vez? Já, mas um bem pequenininho que não assustava muito e não conseguia ficar brincando com ele. Tinha que ficar no cantinho dele ou no meu. A psicóloga Marta Santos explica que às vezes os pais acabam colocando medo nos filhos de tanto repetir que algo é perigoso. E ainda alerta que é preciso ficar atento para que o medo não se torne um pânico e atrapalhe a vida social. O medo, ele é natural no humano, né? Então, todos nós precisamos desenvolver o sentimento do medo, da vergonha, né? Da alegria. E a partir do momento que você entende que o medo é necessário, você começa a entender melhor as causas dos seus medos. Quando você começa a perceber que está um medo exagerado, que não tem uma causa específica, que está fazendo você sofrer mediante a essa situação e que esse aumento da ansiedade está vindo, né, ora sim, ora não, então vale a pena prestar mais atenção. Porque existe as fobias simples, né? Assim, eu tenho medo da cobra, né? Então, às vezes a pessoa, quando você começa a estudar o caso de fobia, ela não tem o medo da cobra, ela tem o medo da reação da cobra. Então, quando ela fala sobre isso, ela consegue entender o seu medo. E aí não deixa de ser fobia para ser um medo natural. Que todos nós podemos sentir medo da cobra. Consegue controlar? Consegue daí controlar a partir do momento que esse indivíduo começa a entender o que é que causa isso. Agora, existe casos onde a pessoa ela vai aumentando esse medo passa de leve para moderado, para exagerado, e aí ela pode chegar até num síndrome de pânico. Que aí, no caso, ela precisa de um tratamento com acompanhamento de um psiquiatra, né, juntamente com um psicólogo, porque daí já vai entrar um tratamento medicamentoso. Nos casos da fobia também, às vezes precisa de um ansiolítico para diminuir a ansiedade, para que ela possa conseguir falar desse medo de forma mais tranquila e que não haja o aumento dessa ansiedade. Geralmente a reação ela vai ter alguns calafrios, né? Um aumento da sua ansiedade, é uma ansiedade exagerada, que faz com que ela sinta um medo exagerado, e então há uma modificação no seu organismo, né? A fobia ela traz também um mal físico. Caso a sua fobia atrapalhe sua vida, saiba que existem tratamentos. A fobia, você pode ter o acompanhamento psicológico, né? Em casos que são diagnosticados, você pode encaminhar para que este paciente receba um medicamento que vai contribuir para a diminuição da sua ansiedade, né? Consequentemente, ele vai conseguir lidar melhor quando ele estiver falando. Agora, falar é necessário. Eu preciso falar para poder compreender os meus medos.